Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Evangelho de Lucas 4, 38. Evangelho de Lucas 4, 38. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Está escrito assim, Lucas 4, 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Versículo 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou e logo se levantou, passando a servi-los. Preste bem atenção no início deste versículo 38. Deixando ele a sinagoga. Preste atenção no versículo 39, que a Bíblia fala que ele repreendeu a febre. Fala assim comigo, repreendeu a febre. Queridos, algumas casas que Jesus passou, e as casas que ele passou, algo aconteceu. Passou nesta casa da sogra de Pedro, trazendo cura. Fala comigo, trazendo cura. E um dos primeiros milagres de cura que Jesus operou foi também nesta mulher, a sogra de Pedro. Jesus passou na casa de Jairo e levou vida aonde já não tinha mais vida. Jesus passou na casa de Zaqueu e levou o quê? Salvação. Vou falar de novo. Nós lemos que Jesus passou na casa da sogra de Pedro, levou cura. Fala assim comigo, Jesus vai passar na minha casa hoje e vai ficar lá. Eu quero que você me acompanhe junto comigo. Esta é uma história mais curta que tem na Bíblia sobre milagre, sobre cura. É sobre esta senhora. E veja que interessante que Jesus, ele sai da sinagoga. É interessante, ele estava dentro de uma sinagoga. Ele pegou as escrituras para ler, ele abriu para ler as escrituras, sem lhe falar nada, ele só leu. Dentro daquela sinagoga, só de ele abrir as escrituras, uma pessoa fica possessa. Olha o poder da palavra. Ele só abriu, está no versículo 33. Ele começou a ler, um homem ficou possesso do espírito imundo, e Jesus libertou aquele homem. Jesus sai da sinagoga, é um espaço bem pequeno, que é onde tinham várias sinagogas, que era lugar de ensino, e Jesus estava em uma dessas. E a Bíblia vai dizer que Jesus deixou a sinagoga. Deixando ele a sinagoga, ele foi para a casa de Simão. Jesus escolhe a casa de Simão Pedro para fazer um milagre. Mas é interessante que Jesus não fala para Pedro, eu vou na sua casa. Jesus vai surpreender Pedro. Escute uma coisa, nós tivemos um Deus que surpreende. Jesus sai da sinagoga, ele não informa a ninguém, eu vou passar na casa de Pedro. Ele decide ir na casa de Pedro. Fala assim comigo, ele decide. Ele decidiu, queridos. Ele não avisa ninguém que vai fazer lá. Ele vai chegar na casa de Pedro. Pedro não vai falar para ele, minha sogra está com febre.
E naquela época, alguém estar com febre era risco de morte. E a febre que essa mulher já estava, já era muito tempo. Mas olha que lindo, sem ninguém imaginar ou esperar, Jesus tinha feito um milagre dentro da sinagoga, alguém tinha sido liberto. De repente, Jesus vai, sem explicar nada, ele vai à casa de sogra de Pedro, entra naquela casa, e quando ele vai entrar naquela casa, Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, ele era médico, e ele faz questão de dizer o estado que ela estava, febre muito alta. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 15, antes ele vai dizer que ela estava ardendo em febre. Então você pode ver que o estado daquela senhora era complicado. E quando Jesus ele entra na casa de alguém, algo maravilhoso vai acontecer. Quem tem casa aqui? Fala comigo assim: hoje Jesus vai entrar em casa. Veja que Jesus escolhe esta casa e algo maravilhoso vai acontecer ali. E tem coisas que dentro do nosso lar é só Jesus que pode fazer, como estava acontecendo na casa da sogra de Simão. Somente um milagre para aquela mulher saísse daquela enfermidade. Alguns estudiosos dizem que era malária que ela estava. Então imagina como que estava o ambiente daquela casa. Imagina como é que estava o estado da saúde daquela senhora. Interessante, quando alguém está doente em casa, às vezes uma febre, uma dor de garganta, o que nós queremos, o que nós fazemos quando alguém da nossa casa fica doente? Nós isolamos, nós colocamos no quarto, não queremos que ninguém incomode, fechamos a porta, ainda mais quando é pai, mãe, né? E se vai alguma visita em casa, você não permite que ninguém vá ver o estado de alguém na sua casa com febre. Não incomoda porque ele está dormindo agora, porque estava com febre, eu estou com um resfriado muito forte. Então nós evitamos de mostrar. Só que naquele momento, alguém vai mostrar aquela mulher que estava doente. Deixa eu falar de novo para você. Pedro não fala nada para Jesus do estado da sua sogra. Mas alguém no versículo 38, no final vai dizer assim: e rogaram-lhe por ela. Alguém decidiu mostrar aquilo que estava escondido, que era esta mulher com febre alta. Veja, alguém contou para Jesus. Fala assim comigo: alguém contou para Jesus. Só que alguns tentavam esconder. Tem coisas que você tenta esconder. Tem coisas que só você sabe. Às vezes você tenta manter uma aparência que está ok, que você está levando. Mas alguém decidiu mostrar que algo não estava normal naquela casa, que alguma coisa não estava indo bem. Quando nós estamos com febre, é horrível, dependendo da temperatura, ficamos até sem vontade de fazer nada, com dor no corpo. Agora imagina esta mulher com uma febre muito alta, e naquela época não se achava cura. Só que aqui nós vamos ver alguém rogando por esta mulher. Alguém estava na casa e dizendo assim: ajuda esta pessoa. Olha o poder da oração. Fala assim comigo: o poder da oração. Aquela mulher estava deitada numa cama,
Aquela mulher estava impossibilitada de fazer algum dos seus trabalhos, no mais do dia, ela não podia fazer. Aquela mulher não tinha sequer uma perspectiva de cura, ou se ia ser curado. Mas é interessante que Jesus sabia do estado daquela mulher, por isso ele resolveu passar lá. Jesus sabe como está a tua casa agora, ele sabe como está aquela condição. Só que é interessante, Jesus olha para esta mulher, ele inclinou-se para ela, porque ela estava deitada, ela estava numa cama, e Jesus inclinando-se para essa mulher que não esperava esta visita. E um dos evangelhos vai dizer que Jesus tomou-a pela mão. Escute, só que é interessante que primeiro Jesus levanta aquela mulher, depois ele cura. Ele não cura aquela mulher e depois levanta. Olha como que as coisas de Deus meu Deus, eu vou explicar para você já já. Ele faz ela levantar doente. Ele faz aquela mulher, ele levanta aquela mulher pela mão, porque sozinha ela não conseguia, doente ainda. Depois ele vai curar. Mas olha que interessante, a hora que Jesus chega, presta atenção comigo de novo aqui, leia comigo o versículo 38, a hora que Jesus chegou, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Fala assim comigo, ela estava ardendo em febre. Jesus chegou na hora que não tinha mais nada para fazer. Jesus chegou na hora que era o fim de tudo. Jesus chegou na hora que chegou o impossível, não tem mais como reverter, não tem mais o que fazer. Olha quem sem avisar, sem falar nada, de surpresa chega naquela casa para mudar aquele clima, aquele ambiente, aquela situação que estava lá dentro. Você não está entendendo? Febre muito alta, ardendo em febre, muito quente, significa que aquela mulher poderia morrer. E quando o homem não podia fazer mais nada, quem que chega? Quem está aqui comigo dá glória a Deus? Você está dizendo que o tempo está passando, você está vendo as coisas se afunilando na tua vida, você está vendo que o que você está vivendo agora, não tem como reverter mais. Você fala só Jesus agora, ou só um milagre, mas não é porque você crê no milagre. Você fala só um milagre, porque é o costume de alguns dizer, agora só um milagre. Até médico fala, agora só um milagre, mas não é porque crê no milagre. E Jesus chega sem fazer barulho, sem avisar, no momento que era o fim de tudo, e ele chega para fazer o quê? Curar aquela mulher. Você está pensando que é o fim, né? Você está pensando que acabou. Você está pensando que você chegou no momento que você não tem mais como voltar atrás. Você está vivendo uma história que você nunca esperou na tua vida, né? Você chegou a uma situação na sua saúde ou na sua vida pessoal que não tem mais o que se fazer. Mas Jesus chegou na hora que ela estava ardendo em febre. Ele sabe o momento certo da tua vitória. Não, quem está aqui? Jesus. Deixa eu falar de novo. Jesus não chegou antes, ele podia ter evitado aquilo? Sim. Mas em que hora que ele chegou? Fala-se comigo, na hora do impossível. Fala-se comigo, na hora do impossível da minha vida, Jesus está chegando com a minha vitória. Quem está vivendo esse impossível, começa a dar glória, começa a fazer barulho no seu lugar, faz barulho, aplauda o Senhor, faz alguma coisa aí para Jesus. Eu creio. Essa mulher, essa palavra febre,
ela tem como significado ardendo em fogo. Se ela, como a temperatura dela estava tão alta, que essa mulher não tinha como se levantar sozinha. Tem hora que você chega a um ponto que você não tem mais o que fazer. Você esperava que algumas pessoas estendessem a mão para você nestas horas, sumiu. E se eu falar para você que você não depende de pessoas? Você não depende de um homem chegar e falar o favor humano. Não que nós temos que ser orgulhosos. Mas muitas vezes nós temos muita esperança em pessoas. No entanto, alguém vai olhar para aquela mulher que está ardendo em fogo. Mas Jesus, ele faz questão de passar naquela casa. Existe até um louvor que a Daline sempre canta aqui, fala, passa lá em casa, é isso, né? Dá um mi. Não, né? Não precisa fazer nada, meu irmão. O dia que Jesus me desse o dom de cantar, eu tenho o dom de canto, ficar no canto adorando só. Mas vamos lá, depois eu até para cantar esse louvor, né? Passa lá em casa, Jesus. Como é que é? Como é que é? Aí, Leandrão. Fica de pé, daí ele fala aquilo, porque se você sentada fica complicado. Vai, de novo. Vamos liberar algo profético de novo? Olha o que está acontecendo na tua casa agora. Eu profetizo que na tua casa hoje está acontecendo salvação. Na tua casa hoje Deus está trazendo vida. E se alguém está enfermo na tua casa, Jesus está, eu sinto Deus, eu vou voar. Jesus está trazendo cura dentro da sua casa hoje, em nome de Jesus. Começa já a celebrar que alguém na sua família vai te procurar dizer, leva para a igreja. E você vai dizer assim, eu esperei tanto por esse dia. É que você estava na segunda-feira, no 6º dia da campanha, e Jesus já foi atrás dessa pessoa, já tocou nesta... Ai, eu sinto Deus aqui. Veja, essa mulher está vivendo um momento que podemos falar, humanamente falando, não tenho o que fazer. Fala assim comigo, não tenho o que fazer. Mas veja aqui, Jesus, no versículo 39, imagina a cena, ardendo em febre muito alta, deitada numa palha, em algum lugar. Com certeza aquela mulher já estava meio que delirando. Uma visita inesperada naquela casa. Você chegou aqui e não está esperando mais nada, ó. Mas olha quem trouxe você aqui hoje. Veja, aquela mulher, ninguém estendeu a mão para ela levantar, devido à situação que ela estava. Quem que vai se inclinar para aquela mulher? Jesus. Jesus pega aquela mulher, estende a mão e levanta. E depois Jesus vai repreender essa febre. Jesus estava sentenciando esta febre, reprovando esta febre. Então algo espiritual tinha ali.
se ele repreende esta febre, essa palavra repreender significa reprovar, sentenciar, era algo que Jesus estava enxergando muito mais do que uma febre. Se nós olharmos aqui, somente lendo, muitos não vão prestar atenção que esta palavra diz, repreendeu. Ele não disse, febre vai embora. Ele repreende o que estava causando a febre. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Veja que uma palavra, prestando atenção, como é que muda a mensagem. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que prestar atenção em cada palavra daquele versículo que tem algum significado. E Jesus repreende a febre, porque por detrás da febre tinha algo causando febre. Aquilo que eles não enxergavam, que achavam que era a febre, devido ao clima da Palestina na época. Então todos acham que aquela febre é uma febre malária. Diz que é 3 tipos de febre naquela época: a febre malta, a febre tifoide e a malária. Mas devido ao clima da Palestina, então os estudiosos acreditam que seja esta febre. Mas Jesus sabia que havia muito mais por detrás. De repente, você não está entendendo nada que está te acontecendo hoje, parece que está piorando, mas você não consegue enxergar o que está causando isto. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vocês lembram quando Jesus estava no barco dormindo? E os discípulos do barco, aquele vento que vinha sobre o barco, e as ondas iam batendo no barco. Essas ondas que batiam no barco, é a mesma coisa de ser onda sobre onda. Presta atenção. Ele tirava a água daquela onda e vinha outra, tirava, vinha outra, tirava, vinha outra. Meu Deus, parece que não acaba. Eu arrumo uma coisa, vem outra. Eu arrumo uma situação, vem outra. Parece que eu vou perder a força. Eu estou tentando. Só que eles ficavam lutando contra o quê? As ondas. Só que por detrás das ondas tinha o quê? Do outro lado, em Gadara, tinha 2 homens possessos de espíritos malignos, que um deles tinha uma legião com ele. Uma legião corresponde ao número de soldados romanos, significa de 3.000 a 6.000 soldados. Então quer dizer que ele tinha esta quantidade de espíritos dentro dele. Então o que causava aquele vento e levantava aquelas ondas, não era o vento, não era a onda o problema, é quem mandava. Às vezes você está lutando com as ondas, só lutando com as ondas, mas você não consegue ver quem que está mandando isto contra você. Por isso que muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: estou cansado, estou perdendo as forças. É porque você está todo dia tentando tirar água do barco, e o diabo só fica mandando onda. E Jesus estava na polpa do barco, Jesus estava no lugar que fica o capitão, aquele que comanda o barco. É interessante que quando Jesus, os discípulos o acordam, ele repreende o vento e tudo se acalma. Veja que Jesus, ele repreendeu o que mandava a onda, o vento. Veja que Jesus, quando chega nessa mulher, ele repreende a febre. Então está dizendo assim: olha que febre, da onde você veio você volta. De repente você fica brigando com um, com o outro dentro de casa, em vez de você repreender o que está causando essa briga dentro de casa. Em vez de você se levantar para lutar e entender que existem coisas que acontecem na nossa vida, é claro, nós não temos que ficar espiritualizando tudo, existe o lado natural das coisas, mas também existe o lado sobrenatural.
e você fala, é assim mesmo, é desse jeito. Veja só, e acabam que lutando com isso, lutando com aquilo, e não está resolvendo. A febre, ou seja, a situação está piorando. Mas tudo bem. Mas olha quem chega para resolver essa situação que você não consegue mais: Jesus. Aquilo que para você diz, é o fim, Jesus chega. Aquela mulher, sogra de Pedro, essa mulher, toda a casa, quando alguém fica doente, toda a casa mexe. Ainda que seja um resfriado forte, mas mexe. Quando Noah, que é meu bisneto, um tempo atrás ficou com uma dor de garganta forte, uma infecção forte de garganta, pronto, mexeu com tudo. Não conseguia nem dormir direito, preocupado por ser bebezinho. Agora imagina só você olhando para esta situação desta mulher e vendo a família, vendo tudo isso acontecendo, não tendo mais o que fazer. Imagina o clima que estava dentro de casa. Imagina o ambiente quando você está na sua casa, que só você sabe que você está vivendo uma impossibilidade da tua vida. Ninguém conseguia curar aquela mulher. Então significa que é impossível. Para muitos, tarde demais. Para alguns, vai morrer. Mas quem chega para resolver e viu a sua vida acontecendo tudo isso, e de repente, do nada, uma virada, algo extraordinário, acontece sem esperar. Você vem aqui na igreja, fica participando desse culto, e amanhã vira uma chave na sua vida de repente, e você fala, nossa, eu esperava que minha vida poderia mudar daqui 5, 6 anos. O Deus que eu sirvo e que você serve, que eu estou anunciando aqui, esta cura foi instantânea, foi na hora. Se Deus quiser mudar a tua vida de hoje para amanhã ou daqui a pouco, Ele muda, Ele é Deus. Aleluia. Agora veja, inclinando-se ele para ela, versículo 39, repreendeu a febre. Jesus levanta esta mulher. Aqui em Lucas está dizendo que só repreende, só inclina para ela. Mas em outros evangelhos ele fala que ele levanta aquela mulher. Ele repreende aquela febre que estava e a deixa. E logo se levantou. Fala assim comigo, logo se levantou. Escute uma coisa. Lá no Mateus capítulo 8, abra comigo. Mateus 8, volta um pouquinho. Olha o versículo 15. Veja aí. Olha o que está escrito aí. Primeiro, olha o que está escrito. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Primeiro Jesus toma pela mão. Vai desse jeito mesmo. Está doendo, vai para o culto assim mesmo. Não desista do que você está fazendo. Primeiro ele levantou. Primeiro o Senhor estendeu a mão sobre ela. E logo depois a febre a deixou e ela se levantou e começou a servir. Fala assim comigo, ela começou a servir. Quando uma família está curada, é isso que acontece. A mudança no lar. Quando uma família ela é restaurada,
o milagre chega. Não existe resistência para servir. Veja que aquela mulher não servia mais porque ela estava enferma. Existia algo na vida dela que a impedia de servir. Então, quando uma família é curada, esta família passa a servir. Fala assim comigo: quando uma família é curada, ela passa a servir. Agora veja, Jesus estende a mão e levanta aquela mulher daquele jeito mesmo, com febre. Já aconteceu momentos na minha vida e da bispa, de situações que estávamos vivendo. Eu lembro de fases da minha vida, junto com a minha esposa, que é onde ela estava passando um momento muito cruel da vida dela. E era Jesus levantando ela. Só que Jesus levantou ela, mas não curou. Ela servia o Senhor com aquela dor, com aquela enfermidade na alma. E ela ouviu o Senhor dizer assim para ela: cuida dos meus, que eu vou te curar. E a maioria das pessoas que a procurava depois do culto, isso foi uma das experiências, e a maioria das pessoas que a procurava depois do culto, tanto eu como ela, para orar, era justamente o que ela estava vivendo. Justamente. Ela olhava para aquelas pessoas e perguntava: qual é o motivo da sua oração? E quando a pessoa falava, Jesus estava sendo a força dela, porque às vezes nós queremos que Jesus primeiro mude a nossa vida para nós levantarmos. Primeiro nós queremos que Jesus mude a minha história para depois eu ser útil. Não, aqui está a mulher. Primeiro Jesus estendeu a mão para ela. Depois que a febre a deixou, ela foi servir quem estava. Mas você vai prestar bem atenção que ela levanta primeiro. Jesus está dizendo para mim e para você: até quando você vai se esconder nisso que você está vivendo? Se Jesus não fizer isso na minha vida, eu não faço mais isso. Ei, eu já vi pessoas dizendo assim: como é que eu vou orar para alguém que está precisando de um milagre financeiro, se eu não estou vivendo? Só que não sou eu que faz o milagre, não é fulano que faz o milagre, é Jesus. Deixamos de fazer muitas coisas para o Senhor, por algo que estamos vivendo que é impossível, e começamos a nos esconder diante dessa impossibilidade. E aqui Jesus nos mostra o que é servi-lo de fato. Essa mulher, quando está totalmente curada, ela vai servir toda a casa. Escute uma coisa: quando uma família é curada, quando uma casa é curada, é impossível ela ser a mesma. Você não entendeu? Vou falar de novo. Quando uma família é alcançada por Jesus, quando Jesus de fato entra numa casa, de fato, quando Jesus entra dentro de um lar, é impossível aquele lar ser o mesmo. É impossível continuar aquelas brigas. É impossível continuar aquela divisão. Quando Jesus entra naquela casa, independente do que eu estou vivendo, as minhas atitudes não serão mais as mesmas. Como que nós podemos falar que servimos a Cristo quando uma dificuldade bate na porta de casa, ou quando Jesus diz para você: não, o seu comportamento é outro? O seu comportamento é como se fosse alguém que Jesus fosse obrigado a fazer o que você quer no seu tempo. Escute uma coisa: Jesus não é um cartão de crédito.
Jesus não está à minha disposição e à sua disposição. Jesus não vai fazer um milagre na data que você marcou, mas a qual Ele marcou para você. Só que muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho muito fácil, mas esquecemos que Isaías 53 diz que Jesus na cruz do Calvário levou a minha dor, a sua dor e todas as nossas enfermidades. Mas se Jesus não fizer o que eu quero, eu saio da igreja. Quando Jesus de fato entra numa casa, tem salvação. Quando Jesus entra numa casa, tem vida. Quando Jesus entra numa casa, tem cura. Ei, preste bem atenção, é impossível continuar desse jeito. Eu quero aqui profetizar na tua vida. Se na tua casa ainda não aconteceu mudanças, Jesus vai entrar naquela casa hoje, vai fazer mudanças dentro daquele lar. Tudo bem, apóstolo, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Para nós encerrarmos, abra comigo em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 32. Quem for encontrando, dá glória a Deus. Na minha tradução aqui está: à tarde, ao cair do sol, ou à noite, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Olha isto, não lhes permitindo que falassem. Demônio aqui não fala não. Não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Logo quando se pôs o sol, a cidade inteira fica sabendo. Um milagre aconteceu na casa da sogra de Simão. Vamos para lá. O que eu disse? Quando uma casa, Jesus entra naquele lar, ela não é mais a mesma. Porque a casa onde tinha aquela mulher enferma, toda a cidade foi para a porta. Por quê? Aquela casa aconteceu um milagre. Você está vendo o tamanho do milagre que aconteceu, que fez com que toda a cidade fosse até lá para assistir? Levaram enfermos e endemoniados, por quê? Porque souberam que Jesus estava naquela casa. Olha, quando Jesus está em casa, o que acontece quem está à sua volta? Jesus estava naquela casa e começaram a trazer pessoas. Já era o final de tarde para a noite. Então significa o que? Depois das 18 horas para o judeu era um novo dia. Então um novo tempo estava chegando para a casa daquela mulher. Não, você não entendeu, só meia dúzia que diz aleluia. Escute, quando Jesus entra numa casa, ela não permanece a mesma. Deixa eu te profetizar na tua vida, como está escrito aqui: ao amanhecer ou anoitecer, um novo tempo chegou para aquela casa. Ai, fala assim comigo em nome de Jesus. Hoje chega um novo tempo do Senhor na minha casa, na minha família. Tem glória a Deus aí?